tal do voodoo, né? A gente via muito lá, né? Inclusive cristãos até também afetos a isso. Então, ouvimos de muitos, eu ouvi lá dos próprios haitianos, de brasileiros, de cristãos, até de pastores eu ouvi isso, que aquilo era um sofrimento, era um grande castigo de Deus pelo voodoo. Eu acho que isso é um tema interessante para a gente explorar, né? Da parte do Gerson, da parte do Bruno também, das doenças, né? Um castigo de Deus, etc. Eu queria que você explorasse isso, por favor. De fato, essa foi uma abordagem bastante frequente e lamentavelmente, grupos evangélicos capitanearam essa versão. Grupos evangélicos americanos, principalmente, na época, foram para a televisão. Mas, de fato, não resiste a um pouquinho de reflexão esse tipo de abordagem. Porque, por exemplo, como eu falei, o terremoto, ele acontece basicamente por um deslocamento de uma falha geológica ali, que é bastante conhecida, essa falha que passa ali pelo Haiti. Poucas pessoas sabem disso, mas já teve vários terremotos no Haiti. E ao longo da história, esses terremotos foram acontecendo, assim como já houve e haverá uma série de terremotos no Japão, assim como já houve e haverá uma série de terremotos na falha de San Andrés, na Califórnia. E ninguém falou sobre voodoo em São Francisco ou em Tóquio. E é interessante que, apesar dessa falha, a cidade, por exemplo, a capital da Jamaica, Kingston, já foi destruída totalmente num terremoto também dessa mesma falha. E os terremotos no Haiti, eles são recorrentes. A diferença do Haiti, e por que morreram 200 há versões que do governo falam em 300 mil, mas 250 mil ou 220 mil pessoas. E por que um mês depois houve um terremoto no Chile, e esse terremoto no Chile não morreu ninguém no terremoto. Morreram algumas pessoas por causa do mini tsunami que aconteceu, mas no terremoto não morreu ninguém no Chile, num terremoto muito mais intenso do que o do Haiti. Porque no Chile havia estrutura das casas. E hoje em dia, se acontecer um terremoto de novo na Califórnia, eles esperam lá o Big One, o terremoto, o maior de todos. Esse terremoto não vai causar a destruição que causou em São Francisco em 1906, porque toda uma sociedade vem se preparando no Japão, assim como hoje um terremoto no Japão não vai causar o impacto do terremoto de 1920 e pouco em Tóquio, que destruiu Tóquio. No Haiti não. No Haiti, as estruturas, as casas, tudo caiu. O Palácio Presidencial caiu, todos os ministérios, todos os hospitais. Mas por que tudo caiu e as casas caíram? E é interessante, inclusive, que a gente que estava lá sabe que foi um sofrimento democrático, porque toda a classe média sentiu muito, as classes mais ricas sentiram muito, porque no Haiti é o contrário. Quem é pobre mora na Vieira Solto, né? ou na Atlântica. E quem é rico mora na Rocinha. Lá no Haiti é o contrário, né? Os ricos moram na montanha e os pobres moram na beira da praia, na beira do mar. E por que é assim? Porque lá quando chove todos os anos, inunda toda a parte da praia, que é uma planície, e não tem sistema de captação de esgoto, etc. E todo mundo sofre muito. Então eu acho injusto essa colocação, até pelo aspecto histórico. E acho também simplista, né? Do ponto de vista teológico, principalmente, ou do ponto de vista sociológico, ou de quem analisa a dor do outro, você querer reduzir uma tragédia como essa ao aspecto de que de que houve um castigo, né, de Deus para com o povo. Haja visto, inclusive, que eu posso só fechar dizendo que nós que estivemos lá, nós sabemos que houve um sofrimento muito grande, mas o que adveio daquele sofrimento para a própria nação haitiana, para as famílias que lá viveram e para as pessoas que lá conviveram, é algo dificilmente você consegue reproduzir como nação.
não existe nenhum haitiano que não tenha um amigo ou um parente que tenha morrido no terremoto. E vários dos reflexos do que aconteceram lá não foram observados, por exemplo, no próprio Chile. O Chile, houve saque nas casas. E os chilenos se envergonharam disso e falaram: como é que pode uma sociedade tão mais desenvolvida como a nossa, os vizinhos estarem roubando a televisão, geladeira, roubando as coisas uns dos outros? E no Haiti não aconteceu isso. 200 e poucos mil mortos, 1,5 milhão de desabrigados, não houve saques de vizinhos. Então, existem alguns aspectos sociais e do sofrimento e da maneira como o sofrimento foi encarado pela população e pelas pessoas que estavam lá, que eu posso dizer que, com certeza, Pacheco, essa visão, ela eu posso dizer que ela é maligna, quem tem uma perspectiva dessa em relação ao povo haitiano. Só para tentar completar um pouquinho, tentar puxar para o meu lado, então, esse discurso ele é muito frequente no HC4, muito frequente. Então, assim, a gente enfrenta muitos problemas lá em virtude disso, porque o irmão de uma determinada igreja fica doente, né, os seguidores dessa igreja ou de um determinado líder ficam lá em cima, falando em cima de pecado cometido, que tem que olhar a vida dele, que tem pecado ali escondido, pecado oculto e castigo divino. Isso acontece sempre. No cuidado paliativo, o foco deixa de ser a doença, que não tem possibilidade, digamos, científica de cura, e passa a ser o doente. Quando o foco é o doente e não a doença, quando o foco é o ser humano e não a patologia, tudo que diz respeito ao ser humano é importante. Não só os aspectos físicos, mais emocionais, mais espirituais, mais sociais. E aí é que a gente entra muito em relação a isso. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito, segundo a maioria dos historiadores, o livro de Jó, já jogava por baixo essa teoria da justa retribuição. Mas até hoje essa é uma das teorias mais presentes no meio da igreja cristã. Quantos de nós, ao ver alguém já sofrendo, a gente já não pensou: aqui se faz, aqui se paga? Então, isso é uma coisa muito presente ainda no nosso meio. E lá a gente colhe muito isso. E o grande problema é que as consequências ficam para o paciente, se questionando se Deus fez aquilo com ele por um castigo, como já aconteceu no hospital que eu atuei, o Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, que uns irmãos nossos foram e falaram para o cara que era paraplégico por conta de um acidente, que Deus fez isso porque na época do acidente ele não dava o dízimo. E esse cara paraplégico veio me perguntar chorando: pastor, é verdade que Deus fez isso comigo porque eu não dava o dízimo? Pode falar, Cleber. Pode. Então, acho que as contribuições ricas, assim, acho que a pergunta é provocativa, eu entendi, porque ela dividiu a igreja e o Brasil como um todo no período, né? E isso que também Bruno comenta, né? Primeiro que a gente está julgando que, quando diz isso, que o voodoo, no senso comum, é uma coisa do demônio, né? Primeiro, né? Essas categorias, assim, tão estranhas, né? Para fazer essas leituras, né? Como se... Então, o mal veio em função desse tipo de prática religiosa, assim. E a gente volta a Lisboa de 1780, no grande terremoto de Lisboa, né? O terremoto que depois, inclusive, faz... Voltaire escreveu um texto sobre isso, dizendo: no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, em Lisboa, uma das cidades mais cristãs da Europa do século XVIII, né? O terremoto veio no dia de Todos os Santos, as igrejas estavam lotadas, os templos caíram, morreram milhares em Portugal. Você vai, que Deus dos cristãos é esse? Essa é uma pergunta de quem não crê em Deus, essa é uma pergunta, né, de Voltaire. Mas não, assim, como é que nós agora iremos explicar uma coisa a parte dessa linguagem, assim? O Harold Kushner, que eu já mencionei no livro Porque Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, por que acontece? Por que acontece? Já que sou bom, já que sirvo a Deus. Então, há uns 2 meses passados, no sul, todo mundo acompanhou, acho que Santa Catarina, choveu, uma criança foi pegar a bola no quintal, a cerca estava eletrificada, morreu a criança, aí a irmã foi, a terceira irmã foi, e as 3 crianças morreram.
Todo mundo está sabendo o que eu estou falando, né? E as 3 crianças de uma família evangélica. O funeral na igreja arrasa com todo mundo. Como é que então, assim, Deus não cuidou da minha família, não cuidou dos meus filhos, não disse que vai proteger a minha casa? Então, o sofrimento é da condição humana em qualquer ambiente, entende? Assim, então, uma reflexão de um karma budista, ou mesmo uma tradição hindúista, pode acreditar com essa mesma perspectiva. Então, ou é para eu melhorar, ou é porque cometi alguma coisa no passado, ou estou sendo punido. Ou seja, a dor é da condição humana em qualquer cultura, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Quem tem mais estrutura para suportá-la, tem mais estrutura para suportá-la, mas ela é absolutamente universal. E não dá, e essas causas da natureza, como por exemplo uma estrutura geológica, pode explicar por que acontece aqui e não ali. Por que acontece aqui e não ali. Então há uma certa. Por exemplo, com relação ao Brasil, né? Isso o senso comum diz muito, né? Então, a miséria do Nordeste que já foi maior, né? A seca, porque o pessoal muito idólatra. Isso no senso comum evangélico, a gente já ouviu isso. Então a idolatria do nordestino, sim, levou aquele país de seca. Ou seja, o estado agora mais rico da federação também está com seca profunda, assim, né? Então, essas categorias não dão conta de explicar a realidade. São fajutas, são falsas, mas elas se reificam muito frequentemente assim. Eu acho que enfrentar o mundo real é mais desafiador para todos nós, assim, descobrir que, de fato, como disse o próprio Cristo, no mundo tem tribulação. E quem vive aqui vai enfrentar a tribulação. Agora, uma coisa faz a diferença. Deus é solidário com o sofrimento. E na história de Jó, que Bruno lembrou bem assim, um homem justo, né? Primeiro versículo do Jó, né? Um homem justo e íntegro que se desviava do mal, e a desgraça veio na casa dele, na família dele, nos bens dele e no corpo dele. Mas Deus é solidário com Jó no seu sofrimento. Acho que isso faz toda a diferença. E a beleza de que você disse, Jess, cristãos, outros religiosos, não religiosos, todos foram ao Haiti para prestar solidariedade. Isso é belo, isso deve ser celebrado. Na crueza da vida, a gente nem mais assume a fé, nesse sentido, porque um é melhor. Na crueza da vida, a gente, de fato, se solidariza para, de fato, promover bem-estar para quem está na hora do sofrimento. E Deus assim faz em qualquer cultura, inclusive com os cristãos.